A paz do Senhor, meus amados irmãos, de volta, nossa aula de número 11. Nós continuamos dando sequência aqui à história da igreja cristã, aula de número 11, ok? Nós vimos no último vídeo as consequências do período da igreja imperial e a gente pretendo, pelo menos nesta aula, a gente terminar esse período imperial. Nós vamos ter aí como consequências, desse período da igreja imperial, e eu estou repetindo isso aí, até isso é didático para os irmãos irem memorizando essas consequências. Nós temos aí a recuperação, a consequência de a igreja tornar-se imperial, ou seja, dessa conversão de Constantino. Nós vamos ter os decretos que permitiram os cristãos recuperar as propriedades. Nós vamos ter aí subsídio, uma subvenção do Estado nas igrejas e a construção de grandes templos que foram até, na época de Diocleciano, desapropriados e entregues ao culto pagão, Nós vamos ter aí também, com Constantino, a isenção, nesse período da igreja imperial, a isenção do clero, dos sacerdotes, no pagamento de impostos e também em alguns serviços públicos que eram obrigatórios aos cidadãos. Nós vamos ter aí também o fim da pena por crucificação. Temos ainda a elevação do nível da moralidade da sociedade, porque uma vez o império sendo cristão, a sociedade passou a ter contato com o conjunto de ética cristã e, naturalmente, elevou o nível de moralidade da sociedade. Uma sociedade que cultuava os relacionamentos sexuais em seus cultos, muitas vezes, agora, com os padrões de vida cristão, ela começa a abandonar tais práticas do pecado. As orgias, elas diminuem porque a sociedade começa agora a respirar o padrão de ética da igreja cristã. A mulher, ela começa a ter dignidade nesse período, começa a ter mais dignidade. Ela que era tratada como se fosse uma propriedade, como se fosse uma posse do homem, um objeto, agora essa mulher tem dignidade por conta dos princípios difusos pelo cristianismo. A gente vai ver também que nesse período se acabam os espetáculos dos gladiadores nas arenas, e tudo isso vai contribuir para uma sociedade mais justa. Como também vai acontecer nesse período o fim da perseguição por adoção de rejeitados, crianças que eram rejeitadas por ser mulher ou por conta de alguma deficiência física, quando eram pegas por cristãos para adoção, isso trazia muito problema. Os cristãos eram mal vistos, a gente falou na última aula, porque alguns achavam que haviam práticas de canibalismo no culto cristão e eles perseguiam os cristãos por conta dessas adoções. A partir daí inicia-se assim o fim, das perseguições por adoção dos rejeitados, tá certo? Algumas datas que eu queria, e eventos que eu queria também ainda deixar na mente dos irmãos, é que desse período da igreja imperial, a primeira delas, depois do Edito de Milão, tão falado aqui, várias vezes falado, em 330, a fundação da cidade de Constantinopla, antiga Bizâncio, que hoje atual Istambul, na Turquia.
é um lugar que é rota da Ásia da Europa para o Ocidente, para a Ásia, do Ocidente para o Oriente, e essa cidade que era estrategicamente e geograficamente ali localizada, ela era de grande importância. A antiga Bizâncio, Constantino, né? Ele dá esse nome, logicamente, em homenagem a si próprio, e essa cidade, a partir de 330, ela é fundada e ali vai se estabelecer a capital do Império Romano do Oriente ou do Império Bizantino. E aí a gente tem realmente ali duas capitais de Império: Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente, e agora Constantinopla, capital do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, tá certo? Outra data que é importante que a gente tenha em mente é o ano 380, quando Teodósio ele torna o cristianismo como religião oficial do Império. E eu queria ler aqui para os irmãos esse parte desse edito, e o edito diz o seguinte: Teodósio, né? É nossa vontade que todos os povos, por nós regidos, pratiquem a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos romanos, devemos acreditar na divindade única do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o conceito de majestade, equivalente e da Santíssima Trindade. Ordenamos, e essa é interessante, que aqueles que seguem essa regra, que adotem o nome de cristãos católicos sobre o restante, porém, os que julgamos dementes e loucos, pesará a infâmia de dogmas heréticos, seus locais de reunião não receberão o nome de igreja, sofrendo primeiro a vingança divina e depois a retribuição de nossa própria iniciativa, a qual adotaremos em conformidade com o juízo divino. Isso aqui está escrito no livro de Bruce Shelley, se os irmãos dá para ver aqui, História do Cristianismo, uma obra completa e atual sobre a trajetória da igreja cristã desde as origens até o século XXI, tá certo? Então a gente vai ter aí, meus amados irmãos, esse edito que na verdade já diz o que é que ia acontecer com os pagãos. Enquanto aqueles que fossem cristãos iriam estar bem, os pagãos, loucos, insanos, receberiam a maldição divina dos céus e também receberia a justa retribuição do Império Romano. E isso aí, irmãos, vai fazer com que haja um fluxo muito grande de pagãos para dentro do cristianismo, com o coração pagão, com a mente pagã, com os ídolos e o culto pagão no coração, mas eles vão se declarar cristão e entrar dentro da igreja cristã e, logicamente, levedar a massa santa do Senhor. Então, a gente tem aí, nesse período, um grande afluxo de pessoas não convertidas para dentro da religião cristã e, logicamente, uma perda de qualidade da igreja cristã naquela época. Em 390 vai ter aquele imbróglio que envolve Teodósio e Ambrósio, né? Quando a gente na última aula falou aí que o imperador ele foi obrigado a pedir perdão porque ele havia sido excomungado por Ambrósio, bispo de Roma. E eu falei aqui para os irmãos que isso vai dar à igreja poder, autoridade sobre reis, príncipes e governantes, porque agora a igreja detinha
a punição da excomunhão. E essa punição da excomunhão, esse instituto da excomunhão faz essas autoridades tremerem frente à autoridade eclesiástica, porque não queriam passar a vergonha e a humilhação de ter que publicamente confessar pecado e pedir perdão às autoridades eclesiásticas da igreja cristã, tá certo? No ano 392, vem o Edito de Constantinopla, que vai proibir em todo o Império Romano o paganismo. Agora, antes havia uma ameaça velada, agora não pode o paganismo, é proibido. E aquilo que acontecia com os cristãos anteriormente, agora vai acontecer com os pagãos. Eles vão ser procurados e presos pelo crime do culto pagão, tá certo? Ainda nesse período da Igreja Imperial que nós estamos falando, nós vamos ter ainda no ano 476 a queda de Roma, quando Odroaco, rei dos povos germânicos, ele invade Roma e depõe Rômulo Augusto, o último dos imperadores. Na verdade, a gente sabe que já era um imperador meio fajuto, porque Rômulo, na verdade, era filho de um general bárbaro de invasões anteriores. Já houve invasões com Alarico, depois com Átila, dos hunos, e agora Odroaco, ele destitui Rômulo Augusto e acaba com a farsa dos falsos imperadores romanos, que na verdade eram de origem bárbara, ok? Ainda sobre esse período, nós vamos ter como evento marcante, histórico marcante, quando Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, ou imperador do Império Bizantino, no ano 529, ele fecha a escola filosófica de Atenas, e agora o mundo pagão não poderia nem mais se expressar livremente, e o que valia era realmente o pensamento cristão, ok? Outra coisa que a gente não poderia deixar de falar nesse período da igreja imperial são as invasões bárbaras. O Império Romano, ele durante esse período aí, ele começa a se esfacelar. Antes dele, já havia um enfraquecimento do Império Romano. O Império Romano estava muito grande e já não tinha mais aquela visão de unidade e também de conquistas. Então, o que é que mantinha o Império pungente, pagando aos seus soldados, contratando mercenários para servir nos seus exércitos? Era exatamente o dinheiro dessas conquistas, o ouro desses povos dominados. E por não ter mais a intenção de continuar crescendo, o Império Romano ele se estagna territorialmente e ele começa a se enfraquecer financeiramente, enfraquece o exército, e enfraquecendo o exército, ele começa agora a ruir. E aí a gente vai ver os primeiros bárbaros chegando até o rio Danúbio, né? Em Roma. Primeiro vieram os godos, depois os visigodos, depois os vândalos arianos, os ostrogodos, os lombardos, os borgonheses, os francos, os anglo-saxões e os hunos com Átila, que esse vai realmente implementar um imperador, vai colocar no trono um imperador bárbaro no trono do Império Romano, ok? Essa invasão bárbara, ela traz grandes desafios para a igreja, porque, na verdade,
essa igreja agora, ela entra em contato com povos de outras culturas e essa igreja missionária precisa evangelizar. Embora a igreja estivesse paulatinamente se tornando pagã, havia sobre essa igreja uma promessa de Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa promessa traz a ideia de um inferno fechado, com porteira fechada, e os homens presos dentro dessa prisão, e a igreja avançando, derrubando a porta do inferno e saqueando vidas. Essa é a ideia da promessa de Cristo lá em Mateus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda com essas invasões bárbaras e em meio a essas invasões bárbaras, a igreja ela cresce e o evangelho chega aos anglo-saxões, aos francos, chega nas regiões da Romênia, a igreja se expande apesar do afluxo da entrada de muitos pagãos dentro dela não convertidos, ok? Então vale o registro dessa movimentação bárbara que fez a igreja crescer e levar o evangelho a outros povos, ok? É bom a gente falar sobre as controvérsias teológicas, né? As controvérsias teológicas desse período da igreja imperial, Porque o que é que acontece? O período da igreja católica, né, ou universal, é um período marcado por grandes perseguições. E em tempos de perseguição, o mais importante para o povo era a submissão a Cristo e submissão à palavra de Deus. Era mais importante do que entender o significado de algumas doutrinas. A partir do momento que essa igreja ela agora não sofre mais com a perseguição, porque ela acaba no ano 311 com o edito de tolerância de Galério e depois, né, com o edito de Milão, de Constantino. Essa igreja ela passa a se tranquilizar e aí ela começa a ter tempo para pensar no significado de certas doutrinas, tá certo? Então a gente vai ter aí algumas controvérsias teológicas. E eu quero trazer essas controvérsias aqui para os irmãos, ok? Primeira controvérsia, o arianismo. O arianismo. E o que é que foi o arianismo? No ano 312, Alexandre, bispo de Alexandria, reuniu seus presbíteros e começou a debater sobre a unidade da Trindade. E nesse debate, levanta-se um dos presbíteros, chamado de Ario, por isso o nome arianismo, o nome da controvérsia teológica, se levanta Ario, e no intuito de evitar uma concepção politeísta sobre Deus, ele recusa a verdadeira divindade de Cristo, ele recusa essa identidade de Cristo. Para ele, Cristo foi alguém que foi gerado num determinado momento da história, no momento da eternidade. Ele foi gerado por Deus. E ele negava essa divindade de Cristo. Ele negava que Cristo de receber a Jesus como Deus. E isso vai trazer um problema para a soteriologia, para a doutrina da salvação. Por quê? Se Cristo não é Deus, se Cristo é um semideus, ou se Cristo está elevado apenas
a alguém que fosse divino, que fosse procedente de Deus, como os homens poderiam ser salvos? Como os homens poderiam ser salvos? Ário é condenado porque naquele mesmo ano, no ano 318, Alexandre convoca um sínodo em Alexandria. Esse sínodo, ele vai condenar as ideias de Ário. Ário sai de Alexandria e vai para Nicomédia, uma importante, e era a atual capital do Império naquela época, a atual capital do Império do Oriente daquela época. Ele se une a Eusébio de Nicomédia e ele vai ter em Eusébio força para disseminar suas ideias heréticas, as suas ideias heréticas. E os irmãos, por favor, não confundam Eusébio de Nicomédia com Eusébio de Cesareia, tá certo? Naquele período, Ário é condenado no Sínodo de Alexandria, mas aí ele vai ter apoio de Eusébio de Nicomédia para continuar disseminando a sua ideia. E aí Constantino, o imperador romano de então, vai escrever cartas para tentar resolver o problema, mas ele não consegue. E por ele não conseguir resolver esse problema com essas cartas, ele vai convocar o Concílio de Nicéia no ano 325. No ano 325. Esse concílio ele foi subvenciado, foi financiado pelo Império. Reuniu-se dos aproximadamente 500 bispos da Igreja Cristã, da Igreja Universal, da Igreja Católica. Dos 500 bispos, se reúne 318 bispos na cidade de Nicéia. Nicéia é uma cidade que era próxima a Constantinopla e era uma cidade onde o imperador tinha uma casa e gostava de estar nela. É uma cidade onde ele gostava de estar. É uma cidade que fazia bem a ele e por isso ele convoca esse concílio em Nicéia e vai para lá 318 bispos para este concílio que foi subsidiado pelo Estado e presidido por Constantino. Nesse concílio, a gente vai ter três grupos. Aí nesse concílio. Primeiro grupo, a gente tem um grupo que é liderado por Eusébio de Nicomédia. Para esse grupo, ele defendia que Jesus, esse grupo, era o grupo que defendia as ideias de Ário, né? Esse grupo defendia que Cristo não existiu desde a eternidade. Em algum momento da eternidade, ele foi criado por Deus. Mas não só isso. Ele dizia que Cristo tinha uma substância diferente da substância de Deus. Mas, por sua obediência, ele pode ser considerado divino. Para Ário, Cristo era divino, mas não era Deus.
Os irmãos entendem aí a diferença? Segundo grupo que vai se formar no concílio, é o grupo de Atanásio. Atanásio era rico e os seus pais pagaram fortunas para a sua educação. Era um homem de uma inteligência acima do seu tempo. Para Atanásio, Cristo existiu desde a eternidade. Cristo era da mesma substância do Pai. E se Cristo fosse menor do que isso, se ele não existisse desde a eternidade, se ele não fosse da mesma substância do Pai, ele não poderia salvar nenhum homem. Para Atanásio, isso é o chamado credo atanasiano, Cristo é coigual, coeterno e da mesma substância do Pai. Esse é o credo protestante. Esse é o credo protestante. Mas não é esse o credo que vai vencer em Nicéia. Porque um terceiro grupo, segundo grupo aqui, né? Eutanásio era o líder. E o terceiro grupo, Eusébio de Cesareia. Para Eusébio de Cesareia e o grupo que ele liderava, Cristo não foi criado. Ele não foi criado. Ele foi gerado do Pai antes da eternidade. Mas ele tinha a mesma essência do Pai. E aí, esse grupo foi o grupo que venceu o debate, porque mais de 200 bispos seguiram a ideia de Eusébio, que parecia ser mais conciliatória para as ideias de Ário e as ideias de Atanásio. E eu queria ler aqui para os irmãos esse credo, como é que ele ficou. O credo ficou da seguinte forma: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado de seu Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus, gerado e não feito, consubstancial ou homócios com o Pai, por quem todas as coisas vieram a existir, tanto nos céus como na terra, que por nós homens e pela nossa salvação desceu e encarnou, tornou-se humano, padeceu ao terceiro dia, ressuscitou e subiu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos no Santo Espírito. Então a gente vai ver aí o fim da controvérsia de Ariana no Concílio de Nicéia no ano 325. A gente vai parar um pouco esse vídeo e daqui a pouco a gente volta, se assim o Senhor nos permitir. Fica na paz, que Deus abençoe.